Estar no melhor lugar, né? Que bom poder estar aqui na casa de Deus. Eu sei que esse tempinho aqui ele mexe com a gente, né? Pois é, quase eu tive que vir de barco, né? Não, mas na verdade, da onde eu moro, eu nem passo perto de lá, viu? Não tem dificuldade nenhuma ali onde eu moro. Tranquilo, já chego na rodovia, não tem dificuldade nenhuma mesmo, graças a Deus. Mas é assustadora, né, o que aconteceu hoje ali, né? Mas realmente a chuva foi muito rápida, né? Foi muito intensa. O horário da chuva ali da tarde, eu estava indo com as minhas filhas no dentista, né? Enquanto lá fora estava derramando, lá dentro eu estava segurando minha filha para fazer um procedimento no dente aí. Arrancar o dente, teve que arrancar o dentezinho ali de trás. Foi uma meia hora de luta ali até que conseguiu arrancar. Criança, né? Não é fácil não. Mas é bom estar aqui com vocês. O assunto de hoje é com relação à família, né? Como é bom podermos falar de família quando nós temos a nossa família junto da gente na casa de Deus, né? Como é bom. Eu graças a Deus, na minha família, todos estão unidos, estão com a família alicerçada, mas é um grande desafio. É um desafio manter a família unida e é um desafio manter a família na igreja, manter a família amando as coisas de Deus, né? E eu quero começar pedindo que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deixa aberto aí, já nós vamos ler aqui o texto base para a nossa meditação nesta noite. Queridos, ano passado, inclusive em uma das noites de frio, eu estive aqui com vocês, né? Eu estive também algumas noites de frio pregando nas outras igrejas, e numa dessas igrejas, um dos anciãos olhou para mim e disse assim: se vier o frio, né, que o senhor está esperando, nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos. E eu confesso que eu vivenciei o ano passado, dentro dos 16 anos que eu sou pastor, e que fiquei fora daqui, um frio bastante intenso, que eu estava bem desacostumado. Mas, sinceramente, o frio aqui do nosso país é um frio bem tranquilo. E este cenário que eu vou montar aqui com vocês agora, dessa ilustração inicial, é um cenário que não é costumeiro da nossa região, mas é uma ilustração muito propícia para nós nesta noite. Bem, imagine você numa região muito fria, onde durante o dia até que o frio é ameno, mas quando vai chegando a noite, o frio se intensifica de tal forma que não tem lugar na casa que você consiga ficar, a não ser junto com a família, um pertinho do outro. Mas imagina que você mora em uma casa que em um dos cômodos tem uma lareira, e essa lareira está pronta para o uso. E esta lareira, onde está essa lareira, tem ali o papel, o álcool, tem ali também os gravetos, a madeira e o fogo. Tudo está pronto para que a lareira possa
vir a funcionar e trazer o calor necessário para aquele recinto e para aquela casa. Só que o que é interessante é que todos, mesmo com a lareira pronta, junto com os utensílios para fazê-la funcionar, todos negligenciam a lareira. Então, para eles tentarem, aquela família tentar afugentar o frio, eles usam de todo o subterfúgio para isso, menos acender o fogo da lareira. Então eles buscam beber um gole de uma bebida forte, bebida alcoólica. Alguns tentam buscar no cigarro. Interessante, eu tive aula com o Dr. Wagner Kuhn, e ele atendeu e serviu a igreja durante um tempo ali nos países muito frio podemos dizer assim, do noroeste da Europa. E ele falou que durante esse período que ele viveu ali, ele nunca fumou tanto na vida dele, mas ele foi um fumante passivo. Era dentro do avião, era dentro dos recintos, era dentro de todo lugar, a não ser na igreja. Todos os lugares que ele entrava, por causa do frio, as pessoas fumam muito. É interessante, eu estive na Argentina e no Chile, principalmente no Chile, nunca vi tanta gente fumar igual nessas regiões, devido ao frio. Bem, alguns saem às ruas para tentar também fazer afugentar o frio, utilizando-se de drogas, para viajar e esquecer um pouquinho o frio. Outros vão em busca do calor em boates, barzinhos, sexo, vícios. Agora que interessante, porque fazia frio naquele lar, um por um foi abandonando justamente o aconchego da família. E aí a pergunta desta noite é: será que não faz frio em alguns lares adventistas? Será que não faz frio em alguns lares adventistas? As famílias estão reunidas, mas o frio espiritual, ele entra sorrateiramente, de forma imperceptível, e ele paulatinamente começa a fazer parte ali do dia a dia daquela família, causando um desconforto de tal forma que, mesmo estando com necessidade do calor que a palavra de Deus traz, e que torna assim a união palpável, paulatinamente eles vão deixando de ter o contato físico e espiritual que a palavra de Deus pode proporcionar. É interessante que, da mesma forma como naquela casa existia o fogo, o papel, existia a lenha, o álcool, eles não usavam aquilo para se aquecer. Em muitos dos nossos lares nós temos Bíblia, nós temos o Inário Adventista, nós temos a lição da Escola Sabatina, nós temos a meditação, nós temos os livros de Espírito e Profecia, mas eles estão ali plenos para ser usados, mas não são abertos, não são lidos. Alguns dos nossos filhos têm buscado agasalho nas drogas, nas bebidas, no sexo, na TV, nos filmes, nas músicas, no secularismo, nas filosofias modernas.
É possível manter o calor no lar, não utilizando justamente aquilo que é necessário para nos manter aquecidos perto de Deus e unidos em família? A lareira está presente na sua casa, os utensílios estão presentes, mas por que você não tem acendido ela? Por que você não tem usado ela? Não tem usado os apetrechos que vai fazer você estar aquecido? Quantas vezes são eles negligenciados durante a semana toda? Muitos de nós só pregamos a palavra de Deus para vir à igreja. Abrimos aqui, chegamos em casa, fechamos, não abrimos mais. Como conseguimos estar aquecidos sem utilizar justamente aquilo que pode nos aquecer, que pode nos colocar pertinho de Deus, que pode fazer com que a nossa família esteja protegida do frio causticante deste mundo tenebroso? E assim, o frio do lar é levado para onde? Para a igreja. E a gente consegue mensurar este frio quando não vemos mais os membros estudando a lição, não vemos mais os membros na quarta-feira à noite, no domingo, na igreja, não vemos mais, até o sábado, até que vem, porque é um costume, mas não vemos mais numa programação fora do horário, ou numa programação onde é necessário a participação voluntariosa para a pregação do Evangelho, para ajudar outras pessoas. O fio do lar levado para a igreja, ameaçando o seu calor. Como fugir deste frio? Como nos aquecer? Esquecemos o que está escrito na palavra de Deus. Esquecemos o que foi dito para que Moisés repetisse, e assim ele repetiu. O verso 4 é o Shema, onde toda a família israelita teria que dizer todos os dias, repetindo este verso, repetindo esta frase, mas ela continua. Então, o verso 4 até o verso 9 eu quero ler com vocês agora. Feche seus olhos. Pai querido, ao abrirmos a tua palavra agora, cale o homem. Fale Deus aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui Deus pede então para Moisés repetir o costume da casa, em cada lar, em cada tenda israelita, que é reconhecer que existe só um Deus, o monoteísmo, e de colocar isso em prática dentro do lar, tendo pela manhã, tendo ao deitar-se, tendo em cada momento o ensino da palavra de Deus dentro da família. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que o povo de Israel, ao longo dos anos, se esqueceu desse tipo de orientação divina. Muitos utilizando de alguns apetrechos desses dizeres apenas para se mostrar, colocando os filactérios no braço,
na testa ou então na parede de casa, mas não mais colocando nos corações. E assim tem acontecido em nossos dias. E assim tem acontecido em nossos dias. Desculpa, o negócio aqui deu uma travada aqui. Está pedindo qual idioma que eu tenho que traduzir aqui. Nenhum idioma, minha filha. Está perguntando qual idioma que eu tenho que traduzir? Nenhum. Para com isso. Não. É interessante que este verso aqui, ele trabalha a forma formal e a informal. Porque se você olhar agora aí na sua Bíblia, o verso 7 fala assim: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. O que significa isso? Significa que dentro do seu lar precisa existir um horário, pelo menos um horário onde todos saibam que naquele momento a palavra de Deus será aberta. Tem que ser formalizado esse horário, ou é pela manhã, melhor seja, ou no final da noite, ou à noite. Mas não importa o que aconteça dentro da sua casa, é necessário que formalmente tenha um horário para que a palavra de Deus seja aberta, para que seja inculcado. Inculcar é como se eu estivesse aqui pegando aqui a cabecinha do nosso João, aberto ela, colocado a palavra de Deus lá dentro e fechado ela. Inculcar. Inculcar a quem? Aos filhos. E deixa eu falar uma coisa aqui, eu quero abrir o coração de vocês, posso? Quantos aqui como eu não são nascidos adventistas? Porque nascido na igreja ninguém nasceu mesmo. Quantos não são? Levante sua mão. Então você tem a mesma dificuldade que eu tenho. E olha, o pastor está dando coração. Qual que é a dificuldade que nós temos? Talvez você já venceu essa dificuldade. Quando você não nasce numa área adventista e não tem o costume de estudar a Bíblia todos os dias em casa, fazendo um culto com a família, quando você conhece o Evangelho de determinada idade para frente, é um desafio você manter esse tipo de rotina. É ou não é verdade? É verdade. E eu luto comigo mesmo. Eu, pastor Anos, eu luto comigo. Eu já lutava quando só estava eu sozinho. E a comportagem me ajudou a ter esse tipo de rotina implantada na minha vida. Me ajudou. Mas todo dia, como diz a Tati, que uma vez pregou aqui, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É como se fosse os alcoólicos anônimos, né? Cada dia é um dia de vitória. E assim é na nossa vida diária com Deus. Cada dia é mais um dia de vitória. Quando você, logo pela manhã, quando você neste dia abriu a sua Bíblia e teve a comunhão com Deus, orou a Deus, conversou com Ele. É um desafio isso. Quando eu morava sozinho, era um desafio. Quando eu me casei, era um desafio para mim ainda, porque agora eu tinha uma esposa que é nascida na igreja e que era mais fácil para ela do que para mim. E depois de nascer as minhas filhas, o desafio continuou e continua até hoje. Primeira coisa, manter a formalidade. Todos os dias, na minha casa, as minhas filhas sabem que nós temos um horário, que nós lemos a Bíblia, que nós estudamos a lição com elas. E sabe que a gente consegue ter o fruto disso. Outro dia, eu estava na escola adventista
acompanhando um caso, e a professora da Susan, dos primários da escola sabatina, estava comigo. E aí a Susan veio e viu eu e ela. E aí a professora falou assim: oi Susan, tudo bem? E elas deram um abraço. Aí a professora virou para mim e falou assim: essa semana eu estudei a lição errada para passar para as crianças lá na classe. E sabe quem é que falou qual que era a lição? A Susan. Por quê? Todo dia nós estudamos com elas a lição. Então ela disse: professora, essa lição não é dessa semana. Quando eu estava em Boa Vista, a Susan fez a professora dela também de escola sabatina passar um caramba com a história de um personagem. Me desculpem, eu não lembro qual é o personagem. Mas a professora falou do personagem dizendo que ele tinha feito algo. E ela disse assim: não fez não, não foi ele. E a professora falou: foi? Ela ficava: não foi, você sabe como é que é criança, né? E ela falou: não foi, porque meu pai e minha mãe já contou essa história e não é assim. E depois realmente não era. E agora, nesse carnaval, agora no retiro espiritual, foi feito lá no retiro que as duas foram participar, 2 dias apenas junto com a Tati, foram feitas perguntas bíblicas. E não tinha crianças da faixa etária da Susan. E ela teve que competir com uma adolescente. E a adolescente perdeu, cara. A adolescente perdeu. No aniversário delas, eu fiz torta na cara entre as crianças. Então tinha crianças de 6 a 12 anos. E ela lá tinha 6 anos, agora tem 7. E ela lá foi a campeã. Não recebeu torta na cara de ninguém. Como a faixa etária dela, aí eu tive que ir aumentando, até que chegou na faixa etária de 12 anos. E ela deu torta na cara de todo mundo. O que é isso, gente? O que é isso? Não é que o pastor Anderson, não. Não é o pastor Anderson, porque eu nem estou todo dia em casa. É a Tati. E quando a Tati não está, sou eu. Mas a minha casa não é sinônimo aqui de exemplo, mas é aquilo que Deus fala que tem que acontecer na minha casa e na sua casa. Então o que está acontecendo na minha casa é meramente o quê? A nossa obrigação. E aí fala de forma formal, mas também fala de forma informal, porque o verso continua dizendo assim, ó, olha o verso aí. O verso continua dizendo assim, ó, andando pelo caminho. Andando pelo caminho. O que mais? Ao deitar-te, ao levantar-te. A sua casa, ela precisa ter espaço, local e situações que façam os seus filhos, que faça eu e você lembrarmos da comunhão com Deus e que Deus está conosco. De como funciona o pensamento muçulmano, que antes do sol nascer eles se ajoelham, colocam o rosto em terra, virado lá para Meca, mas eles falam com o Deus verdadeiro, Allah, o divino, às 6 horas. Só que é de 3 em 3 horas eles encontram o divino de novo. Então o pensamento é assim: bom, eu estou me encontrando com o divino agora, e eu sei que daqui 3 horas eu vou me encontrar com o divino de novo. Como é que eu vou encontrar com o divino daqui 3 horas
mentindo, pecando. Eu tenho um encontro com Ele. Eu vou ter encontro com Ele às 9 da manhã, eu vou ter encontro com Ele ao meio-dia, eu vou ter encontro com Ele às 3 horas da tarde, eu vou ter encontro com Ele às 6, eu vou ter encontro com Ele às 9 da noite, eu vou ter encontro com Ele antes de dormir. Como é que eu posso me encontrar com o divino? Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais semelhante você é a Ele. Os pais, eles transmitem aos filhos de maneira biológica seus caracteres próprios. Então, lá em casa, vocês olham para a Susan e olham para a Ayla, vocês já olham e dizem assim: bom, esse aqui parece com o pai, esse aqui parece com a mãe, não é assim? E é assim na sua casa também. Mas a herança religiosa não é dessa forma. Vocês acham que elas vão ler a Bíblia? Se não vê os pais orando, elas vão querer orar? Se não ver os pais tomando decisão no assíduo do Senhor, elas vão seguir a orientação divina? Daqui então se aprende a importância do culto doméstico, a maneira formal e a informal de se ensinar a vida na igreja, os horários na igreja, a oração na igreja, o silêncio na igreja, o amor pela igreja, o amor pela igreja na igreja, o amor pela igreja em casa, porque não adianta nada você trazer os filhos para cá e chegar em casa e fazer um ringue contando as coisas e falando mal de tudo que aconteceu na igreja. Você se alimenta da igreja e da palavra de Deus e depois come os irmãos, come tudo que acontece na hora do almoço. O que você acha que os filhos vão aprender? E os conselhos formais e informais tem que ser aspectos presentes todos os dias. E aí, de repente, aparece uma série chamada The Chosen. Apareceu também as novelas da Record. E muitos falam assim: puxa, que legal esta série, que legal as novelas da Record, que legal os filmes da Bíblia. Não se esqueça que são histórias com o que? Liberdade poética, ou seja, tem que ter um enredo de uma história, que não necessariamente é a história real. E aí as minhas meninas assistiram alguns desses episódios do The Chosen, e eu acho interessante eu acompanhar, eu deixo elas assistirem alguns, e eu falo assim para elas: é assim que está na Bíblia? É assim que está na Bíblia? Não, papai. Não, papai. Como é que aconteceu então? Tem a animação O Príncipe do Egito, que conta a história de Moisés. E eu pergunto: foi assim que aconteceu? Não, papai. Como é que aconteceu? Mateus é autista? João Batista era louco? Porque é o que a série retrata. João Batista caracteriza ele meio como um louco, um doido. E inclusive na série Pedro chama ele de louco, mas você não encontra isso na Bíblia. E não é razoável Deus usar um homem para preparar o caminho para Cristo sendo louco. Ele era muito centrado, tão centrado, que muitos dos fariseus, soldados e do povo que aceitou Jesus depois, foi por causa da pregação dele.
E a gente ouviu isso no sábado, no meu sermão. Um dos discípulos, inclusive. Eu pergunto, foi assim que aconteceu o sucessor? Não. Como é que aconteceu? Nos dias em que vivemos, queridos, necessitamos criar um forte muro protetor ao redor da nossa família, vigiar e orar, para que não fôssemos pegos de surpresa. É claro que chega um momento em que os filhos vão tomar as próprias decisões, mas você fez a sua parte. Sabe, em Gênesis, no capítulo 6, verso 5, conta a história do mundo naquela época, que era um mundo mau. A palavra de Deus diz que os pensamentos do homem naquela época eram pensamentos maus, mas tinha uma família que não se deixou influenciar. Por quê? Por quê? Noé e sua família não se deixou influenciar por um mundo de pecado. Por quê? Como é que Noé conseguiu que seus filhos não se contaminassem? Todos os dias Noé contava para os filhos o que Deus havia dito para ele. E Noé fazia com que os filhos trabalhassem na obra do Senhor. Deixa eu contar o que aconteceu no domingo. Domingo eu estava em Ubirajara. Não sei, alguém aqui já foi em Ubirajara? Já foi? Eu estive em Ubirajara. Eu fui visitar uma família lá. Conversa vai, conversa vem, trocamos ideias, conversamos bastante. E aí, uma família que tem alguns filhos, uma família de adventistas, mas que alguns filhos não estavam mais na igreja. Um deles, inclusive, tinha ido pular carnaval em algum lugar ali, já tinha sido adventista e foi pular carnaval. E eu ouvindo isso dos pais, principalmente da mãe, eu via assim, na forma dela falar, a vergonha. Mas os filhos crescem e, como eu disse aqui, cada um tem a sua decisão. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi na hora da oração, porque estava em casa o pai, a mãe e tinha uma jovem, uma adolescente, os seus 14, 15 anos. E eu falei assim, então vamos orar aqui? E aí a mãe falou assim, filha, vem orar. E a filha disse assim, não vou não. Assim, eu, o pai, a mãe e a filha assim, 2 metros, não vou não. Vem cá, filha, vamos orar aqui com o pastor. Não quero. Aí eu entrei na história, né? Falei assim, fulana, vem aqui, uma oração apenas, vem orar com a gente. Oração é importante. A resposta dela, graças a Deus eu não vou não. Ó, graças a Deus eu não vou não. Aí eu disse assim, olha, graças a Deus não é, porque Ele quer que a gente ore. É graças a qualquer outra coisa, menos a Ele. Vem aqui orar. E do jeitinho que a gente começou a chamar ela, e ela estava ali ajudando na cozinha, ela continuou, não respondeu mais, ficou aquela coisa estranha. Aí a mãe virou e falou assim, pastor, ela não quer fazer o culto com a gente, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer fazer mais nada. Não era o momento de eu falar nada, eu apenas então trouxe eles para mais perto e orei. E o que eu achei mais impressionante é que enquanto eu estava orando com os pais, ela continuou fazendo o serviço da cozinha como se nada tivesse acontecido. A vontade que eu tinha naquele momento, mas que não era o momento, era dizer assim, os pais, cadê a autoridade familiar aqui? Dizendo, para o que você está fazendo e vem aqui orar conosco. Levanta e vem aqui fazer o culto. Não é o
que você quer. Vai chegar um momento que você vai fazer a sua escolha. Mas não é da forma que você quer. Onde está a autoridade dos pais hoje? Se o filho não quer, não vai. Se o filho não quer, não ora. Se o filho não quer, não acorda. Se o filho não quer, não toma banho. Se o filho não quer, não busca Deus. Se o filho não quer, ninguém fala de Deus em casa. Que história é essa? A que ponto nós chegamos? Queridos, foi porque Noé, ele tinha o seu sacerdote muito bem estabelecido em sua casa, que ele pregou em sua casa, que ele ensinou seus filhos, e ele colocou seus filhos para trabalhar, foi o que salvou toda a família. É o nosso papel sermos os sacerdotes do lar e fazer com que o nosso lar tenha uma atmosfera do céu e que os nossos filhos amem a presença de Deus, amem conversar com Deus, amem trabalhar para Deus. Mas se nós deixarmos eles fazerem o que eles quiserem, onde vamos chegar? Queridos, cada dia que passa, nós estamos encontrando maiores dificuldades de ter os nossos jovens na igreja, tendo cargos, querendo trabalhar, querendo ajudar. Por quê? Porque eles tomam para si um aspecto da vida que não é para eles, que é a tomada de decisão. Eles são acostumados a tomar decisões do jeito que eles querem em casa. Quando eles chegam aqui na igreja, eles continuam tomando decisão, dizendo: não quero participar, não quero me envolver. Mas é engraçado que se envolve em tudo lá fora, mas na igreja. Por quê? Porque nós pais deixamos de ter a autoridade e de exercer essa autoridade que a palavra de Deus diz em nossa casa. Nesses momentos de culto em casa, momentos de busca do Senhor em casa, nós nos aproximamos mais uns dos outros, nos tornamos fortalecidos. E é aquilo que diz, né? Família que ora unida permanece unida. E se estivermos juntos, unidos no altar da família, quando Cristo vier, sabe o que ele vai perguntar? Ele vai perguntar assim para mim: Pastor Anderson, cadê as ovelhas? Não. Cadê o povo lá de Pederneiras? É isso que ele vai perguntar para mim? Sabe o que ele vai perguntar para mim? Cadê a Suzana? Ele vai perguntar para cada um de nós que temos filhos: cadê os nossos filhos? Isso é profético. Isso vai acontecer. Isaías, capítulo 8, verso 18, Isaías responde assim: eis-nos aqui com os filhos que nos deu o Senhor. E sabe que o verso, eu até já usei aqui, não sei se eu usei aqui, ou se eu usei em alguma das apresentações que eu fiz de criança, que o verso fala assim: eis aqui os filhos que o Senhor nos deu para servir de sinais e maravilhas. Os próprios filhos servirem do quê? De sinais e maravilhas, de serem influência, de fazer a diferença no mundo. Está aqui, ó, esses filhos.
Eu quero que essa cena seja uma realidade lá na minha casa. Quantos querem que essa cena seja realidade também na sua casa? Amém. Onde estão seus filhos? Está aqui, Pai. Os filhos que o Senhor me deu. Mas para isso, a lareira precisa ser acesa. A família precisa estar unida ao redor da lareira. Palavra de Deus, Espírito de profecia. Não estamos lendo mais. Ninguém está lendo mais o Espírito de profecia. Alguns colocam os dizeres tadinha na boca de Ellen White, que nem foi ela que falou. Por exemplo, quando começa a entrega dos livros missionários, alguns dizem assim: Ellen White fala que os livros, que a gente está entregando para as pessoas, que os comportadores venderam, eles vão brilhar nas estantes. Onde está isso? Testemunhos secretos? Mensagens escondidas? Não existe isso. Não vai brilhar coisíssima nenhuma. Mas o que ela diz é que o Espírito Santo vai chamar a atenção das pessoas para ler esses livros. Mas não vai acontecer nada sobrenatural de brilhar, cair da estante, voar. Não estamos vendo mais. Ontem eu atendi uma mulher que disse assim para mim: pastor, eu não ouvi a minha mãe, eu não ouvi Deus, e eu tenho 20 anos de um casamento fadado ao fracasso. E ela me contou algumas coisas cabeludas, tão cabeludas que ninguém que está aqui tem tanto cabelo igual ela me contou da situação de 20 anos com um camarada. E sabe o que ela disse para mim? Pastor, eu não ouvi a minha mãe. Minha mãe disse assim para mim: vai acontecer isso. Aí eu olhei para ela e falei assim: você sabia que no livro Lar Adventista e também no livro Mensagem aos Jovens, Ellen White fala para os jovens, para aqueles que querem construir família, que se a mãe e o pai não abençoar o casamento, Deus também não abençoa? Ela fez olhando desse tamanho. Eu não sabia isso. Um dia também eu não sabia, até que eu li. E a partir daí eu levava as pretendentes para minha mãe e meu pai dizer: e aí? Só a Tati passou. Não lemos mais sobre profecia. A gente acha assim: não, esse negócio de visão lá, negócio de animais lá, não, você já perdeu. Não, é para aquele tempo. Que é aquele tempo? É o nosso tempo, é profecia. E a profecia diz que um dos sinais identificadores da igreja de Deus é o espírito de profecia. Se a gente colocar, derrubar Ellen White, pisar nos ensinos dela, nós estamos pisando o quê? A igreja verdadeira de Deus. E nós estamos fazendo o que aqui? Eu termino com um texto lindo, fantástico. Está escrito em Josué. Josué capítulo 24. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí, grifa, escreve na lousa lá na tua casa, escreve na parede, faz um cartaz, escreve no espelho, coloca um
post-it no espelho. Todo dia quando você levanta lá para escovar o dente, espero que você escove o dente todo dia. Deixa lá o post-it lá, escrito assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos então cantar. Vamos louvar o nosso Deus. Um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Quando acendemos a lareira em casa, o calor, o fogo que nos aquece em casa é transportado para a igreja. Amém. E aí não tem falsidade, não tem rivalidade, tem realmente um corpo, uma família, unidos em Cristo Jesus. Amém. Unidos em amor em Cristo Jesus, né? Paizinho, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque todos os dias a sua misericórdia se renova em nossa vida. Amém. E todos os dias nós temos condições de fazer o que é certo. Nós temos condições de começar de novo. Amém. E se por acaso, Pai querido, aquilo que foi tratado aqui nesta noite não tem acontecido na casa de um dos nossos queridos que aqui estão, que a decisão tomada nesta noite da nossa casa servir ao Senhor possa começar
Não é tarde. Nunca é tarde. Estamos vivos. Temos a nossa família. Nunca é tarde para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nunca é tarde de inculcar nos nossos filhos. Nunca é tarde de acender a lareira, de usar os recursos necessários para aquecer a nossa família e estarmos aquecidos pelo Teu amor, unidos como corpo e família, nos preparando para a Tua volta. Amém. Porque naquele dia queremos dizer: aqui está, Pai, aqui estão os filhos que o Senhor nos deu. Amém. Nos ajude a se concretizar esta fala em cada família aqui representada, amém, em cada família da Tua igreja de Pederneiras. Nos dê a Tua paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso, um despertar feliz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.